Seja muito bem-vindo ao Pode Brilhar. Eu sou a Anaía. Eu sou a Gabi. E a gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast. E a gente resolveu ouvir pessoas que nos ouviram, que nos ajudaram a chegar aqui. E hoje nós estamos, né, Gabi? Gente, hoje ela é ouro. Ela é cifrão. Ela é uma pérola negra brilhantíssima. Ela é especialista em investimento. Uma mulher que sabe aproveitar a oportunidade. Meticulosa e detalhista nas planilhas, mas ela veio aqui dar um recado importante pra gente. Nós queremos mais mulheres ricas. Sim, porque a gente merece cada vez ficar mais rica. Rosali Santana, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada. Uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês. Nesse movimento de nos empoderarmos cada vez mais, compartilhar mais informação. Sim. E dar também aí oportunidade de crescer, de se desenvolver, de se capacitar e trazer uma sociedade ainda mais diversa. Que massa. Você me conquistou naquela palestra que eu fui assistir. Você entrou e disse, gente, que mulher poderosa. Que ela me mulher falou babado. Isso. E aí ela começou a falar de dinheiro, porque a gente tem que ter dinheiro, porque a gente tem que se organizar. Eu digo, é isso! Perfeito. Eu vou colar nessa mulher, gente. Quem é essa mulher poderosa? Quem é a Rosali Santana? Então, Rosali é uma mulher hoje de 43 anos, casada, buscando, na verdade, ajudar cada vez mais as pessoas, mas principalmente tentando trazer mais equidade. Nós vivemos ainda num país que traz aí uma diferença social muito grande e, principalmente, uma discriminação para o ser mulher. Então, o meu trabalho, ele se propõe, sim, a ajudar pessoas, mas também, principalmente, empoderar justamente não só a nossa classe, não só as mulheres, mas gerar mais oportunidade para as pessoas que, infelizmente, hoje não conseguem ter acesso a uma informação tão clara. E um papo que a gente gosta de ter bastante aqui, né, que a gente chama de assunto polêmico, é maternidade. Filhos, tê-los ou não tê-los? Na verdade, acho que não tem uma resposta certa e nem errada. Essa é a verdade. Eu sou uma pessoa que adora crianças. Eu me dou muito bem com crianças, inclusive, mas eu escolhi não ser mãe. Que legal. E dentro dessa minha escolha, foi muito pelo fato de que talvez pela experiência que eu tive da minha mãe, que foi uma mulher incrível, e certamente eu estou aqui hoje por conta dela, eu não teria a capacidade que ela teve. Sim. E a coragem, ao mesmo tempo, o quanto que ela conseguiu trazer uma família muito estruturada. E, ao mesmo tempo, acho que também ela teve bastante... ela se doou de uma tal maneira que quase esqueceu da própria vida. Então, eu nunca me senti preparada para ter uma pessoa totalmente dependente de mim. E nessa relação, eu escolhi, de fato, não ser mãe. E a gente puxa esse assunto, né? Porque a gente entende que nessa sociedade parece que o fato de ter nascido mulher é uma questão compulsória. Você é mulher, vai ter filho, né? E hoje em dia a gente tem visto mais pessoas discutindo e podendo falar. Dizer isso, eu não quero filho, eu quero ter filho mais tarde. Eu não quero ter meu, eu quero ter adotivo, eu quero ser mãe solo. Então, podendo fazer a sua escolha e se colocar, né? Então, essa opinião, essa escolha, pra gente é muito potente, essa fala. Sim. A gente está numa sociedade hoje que, de fato, a mulher ela já se vê mais independente. E essa escolha da maternidade, ela, inclusive, tem postergado. Mas, ao mesmo tempo, cada vez se torna mais comum a gente encontrar mulheres que realmente resolveram não ter filhos. Só que ainda existe, Gabi, infelizmente, na sociedade, um rótulo onde de que a mulher, ela tem que ter o seu filho, né? Ela foi, na verdade, concebida para ser mãe. Como que ela vai, na verdade, negar a própria natureza? Então, existe ainda um rótulo nesse sentido, né? A gente acha que tem evoluído com relação a isso, mas, ao mesmo tempo... Até porque a gente também está num movimento de uma tecnologia hoje que nos permite, né,
a trazer tratamentos de ponta e que sim, a maternidade ela não necessariamente precisa ser naquela determinado período, ela pode ser Pode estendida. congelar os óvulos, né? Sim, mas eu ainda vejo mulheres que ao mesmo tempo se sentem que eventualmente não querem ter filhos, mas se sentem cobradas, principalmente pela família. E tu? Sim. Tu tem um relacionamento, Sim. né? Tu é casada? Casada. E essa decisão, ela não é unilateral. Não foi só você que decidiu não ter filhos. Foi, na verdade, em conjunto. Mas eu brinco porque eu e meu marido, a gente já está juntos um pouco mais de 22 anos. E casados há praticamente 15. E eu Desde brinco... novos. Sim. Só que o meu marido é um pouco mais velho do que eu. E eu brinco que eu resolvi pegar pacote completo. Porque, na verdade, ele já tem os filhos. Então, eu já peguei tudo pronto. Entendi. Facilitou, né? Facilitou muito. Entendi. E até, inclusive, hoje, a gente está numa fase muito gostosa. Porque o filho mais velho do meu marido teve um filho. Então, nós temos um neto. Meu marido tem um neto. E eu me sinto, por tabela... Uma avó. Uma avó. Ai, que amor. Super Eu sou jovem. Dinda, na verdade. Uma avó muito jovem. Onde você conheceu seu marido? Meu marido eu conheci numa empresa onde eu trabalhava, né? Nesse No ramo período. financeiro? Não era. Não. Era uma empresa de educação e atividade, que na verdade era no SESC, Serviço Social do Comércio. Maravilhoso. Ele era aluno lá, ele fazia atividade física, era uma pessoa de um perfil de difícil acesso, ele não muito sério. E, inclusive, o nosso primeiro contato foi no movimento já mais de animosidade que ele estava reclamando. E depois a gente começou a, ocasionalmente, se encontrar na empresa mesmo e aí começou a surgir uma amizade. Mas, de fato, o relacionamento começou bem depois. Ai, que legal, que legal. São os acasos que a vida nos traz. Mais uma curiosidade sobre você. A gente também fala uma frase que é mais ou menos assim, do Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Você já saiu da ilha? Você já morou fora? Você é daqui? Tu não falou se tu é daqui, Eu Zé? sou daqui, eu sou manezinha. Gente, a gente vai chamar essa temporada As Manezinhas. E é sem querer. Né? Temporada As Manezinhas. Porque Vamos ver as tá próximas. difícil, todo mundo fala assim, tá difícil deixar manezinho, né? Tá difícil. E principalmente em alguns segmentos, né? De atividade, principalmente financeiro. Mas eu sou manezinha, mas eu, na verdade, sou manezinha do continente, né? Também sou. Somos manezinha. Acabamos de dizer que pode ser manezinha do continente. tudo bem. Perfeito. Do Estreito? Eu sou do Estreito. Eu sou de Barreiros. Pertinho É também. que Barreiros é São José. Tu ainda é menos que eu. De fato, Barreiros é São José. É que nem a Fábio, tá? Mas é daqui, Grande Eu sou Florianópolis. daqui. Eu me formei aqui, eu sou formada em Ciências Contábeis, né? E por uma questão de experiência profissional, eu fiquei alguns meses, mas foram pouco, não chegou um semestre, em São Paulo. Até também para uma formação, né, de capacitação na área, na época. Mas eu fui e voltei. E depois eu fiquei indo e vindo recorrentemente, né? Mas, de maneira geral, eu sempre morei aqui. Um assunto que a gente gosta de conversar bastante aqui é sobre liderança feminina, né? Eu posso imaginar que dentro do seu ramo, né, de contábeis, finanças, o quanto o universo masculino é muito mais maioria. Corporativo, né? O corporativo. Total. Chefes, né? Muito mais homem, líder. Quando você sai ali, né, da faculdade, vai começar a entrar ali nos primeiros trabalhos, como foi essa jornada para você? Assim, essa relação com o chefe masculino e até você achar o seu lugar de liderança feminina? Essa evolução ela vai acontecendo à medida que a gente vai ganhando um pouco mais de experiência e gerando criticidade nos fatos ao qual você presencia, né? Então, no início, eu confesso, Gabi, que eu não me via num lugar de liderança. Não me via. Eu não me sentia empoderada, não me sentia, na verdade, o suficiente para aquilo. E aí, nessa caminhada que a gente faz, a gente vai vendo coisas que, puxa, onde é que está a meritocracia, né? Porque muitas vezes você presenciava, participava de times, de equipes, que não era por uma questão de know-how técnico, e sim por uma questão de um QI que era indicado, né? E isso comprometia, de maneira geral, não só um resultado, mas o próprio clima, enfim. E aí, dentro dessa trajetória, a gente vai pegando... Você vai tentando se capacitar, mas não só pelas experiências, mas também pelo lado técnico, e se desafiando.
E, inclusive, até enfrentando pessoas no sentido de que, olha, a gente precisa, na verdade, trazer uma percepção totalmente diferente. E aí que a gente começa, na verdade, a criar também as adversidades em termos de amizade, onde você diretamente está falando de pessoas e, às vezes, aí as pessoas que, na verdade, se revelam, né? Acho que elas não se transformam, sim, elas se revelam. E podem se revelar para o bem, como também para o mal. E dentro dessa caminhada, foi através de muita resiliência, né? Que a gente vai construindo. E aí você vai, na verdade, buscando o seu lugar diretamente pela tua consistência. E pela tua disciplina. E até no formato ao qual, poxa, eu conheci a Anaí. Eu trabalhei com ela, eu vi a consistência dela diariamente e ela foi conquistando de uma maneira até, não digo natural, mas que foi trazendo uma referência. Inevitavelmente, ela foi ganhando essa... Então, a minha trajetória foi muito nesse sentido. E na atual experiência que eu estou fazendo agora, ela veio muito disso. Porque eu comecei num patamar de empresa onde a presença feminina, e principalmente negra, ela não existia. A presença feminina, sim, mas não em termos de gestão e principalmente negra. Então, eu fui desafiando e fui conquistando. A gente não sabe o amanhã, mas a gente já sente um outro ambiente. Mas que tem ainda muito a crescer. E aí, olhando como sociedade como um todo, né? E aí, é justamente nessa linha de percepção que eu, como profissional, e principalmente na área ao qual eu atuo, que ainda tem uma dominância masculina caucasiana, a gente tentar se provar que não só como perfil técnico, mas como perfil de gestão e como perfil de pessoa e mulher, nós somos capazes tanto quanto. Né? Então, porque a mulher, né, eu também no mundo corporativo via muito que a gente tem os soft skills, né? Muito mais que os homens. Muito mais. Os homens têm aquilo, sabem muito técnico, eles aprendem tudo. Aprender técnica é fácil. Agora muda lá comportamento, muda lá valores. E a gente, como mulher, a gente tem isso muito a nosso favor. Muito. Aquela escuta que a gente fez, uma diretora do corporativo estava dizendo que 80% do trabalho dela é soft skills de lidar com o emocional dos funcionários. A parte, de fato, que ela foi contratada, que ela tem selos e certificados, ela disse, isso é 20% do que eu faço. O resto é o software skill aqui, ó, do dia a dia. De fato. E aí, isso faz total sentido, porque a gente lida com pessoas, né? E muitas vezes, ou se não, na maioria das vezes, o que você tem que saber lidar é com a vaidade das pessoas. E essa vaidade, às vezes ela vem para o bem, mas muitas vezes ela vem para o mal também. E aí, justamente por essa razão é que a gente tenta trabalhar um olhar de você na verdade, se policiar, no sentido de que as pessoas vão te intimidar muitas vezes por tentar te, na verdade, te desestabilizar, bater, né? desestabilizar ou de contrapor o que você está apresentando, a opinião que você coloca, mas por uma falta total de que eu quero desestabilizar ela por um olhar totalmente de vaidade e um olhar mais técnico, porque eu posso dizer que eu conheço mais, mas falta o detalhe principal, que é o quê? A empatia. Porque hoje, nada mais do que necessário, numa sociedade a qual a gente vive, e até as pessoas buscam hoje soluções para suas necessidades, né? Produtos, serviços, enfim, mas tudo parte da escolha onde eu me sinto mais seguro, onde eu me sinto, na verdade, numa relação de uma confiança. E na área a qual a gente atua, na área onde eu estou atuando diretamente, que fala de planejamento, fala de vida, né? Fala de escolhas, fala de sonhos, a parte técnica, ela é necessária, mas ela não é a principal.
Então, eu acho que... E aí é que entra muito dos diferenciais. A empatia que você consegue gerar de uma maneira natural e também se atentando aos pequenos detalhes, né? Dentro dessa estrutura. E aí, por essa razão que eu digo que a presença hoje que a gente conquista, não só por ser mulher, mas certamente isso é um dos fatos, é essa diferença que a gente consegue colocar no tato das coisas. Tá? E a representatividade também, né? Porque dentro de uma empresa como você está agora, né? Você está gestando pessoas, olhando para o planejamento, e alguém que entra na empresa e olha para você e diz, cara, é possível, porque aqui tem uma mulher sentada num cargo desse, cada vez mais, e mulheres empoderam mulheres, né? Então, entra uma funcionária nova num cargo, né, dentro da escala mais abaixo, e você diz, cara, você pode, vem comigo, vamos lá. Então, isso é extremamente importante, né? Sim, muito, muito. E até... Porque, às vezes, a gente que está naquele lugar, a gente não tem essa noção. Mas o quanto que você pode, de maneira totalmente involuntária, incentivar outras pessoas a também se desafiarem a buscar aquilo. Né? E, enfim, hoje, essa construção a gente tenta colocar a diário, né? Mas é um desafio que a gente vive todos os dias, né? Mas tentando sempre, na verdade, buscar esse formato de que a gente pode sempre mais, né? E como uma pessoa que hoje lida diretamente num perfil hoje de cliente que tem ali as suas particularidades, né? E o seu perfil previamente já definido, e que já vem com quase um modelo contratado, digamos assim, o diferencial que a gente apresenta é justamente nesse contato onde eu estou olhando para a pessoa, né? Não estou olhando simplesmente por aquele padrão. Eu estou olhando para a pessoa, para a necessidade da pessoa. Quase uma psicóloga. Eu já te digo que eu já tive até o adjetivo de psicóloga financeira. Eu senti. Se não fosse do mundo corporativo, das finanças, o que a Rosália seria? Olha, Naí, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre me ative e eu me identifico muito com isso a dados racionais. Me dê planilhas, me dê números, me dê equações, me dê problemas que eu te entrego. Quando eu passo para análise mais subjetiva, eu fico a desejar. Isso em termos até de acadêmicos, tá? E, curiosamente, eu não sei, mas eu gosto de pessoas e a gente conversa bastante. E até as pessoas já me falam, poxa, mas tu é uma boa ouvinte, tu sempre tem alguma opinião, tu sempre consegue... Não sei, talvez por uma percepção de gerar, de ouvir, tentar entender, e a empatia diretamente, né? Mas se eu não fosse hoje a profissão que eu sou, talvez eu pudesse ser professora. Que legal. Também eu atuo de uma forma mais... Ensinando. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu sei que hoje o meu desafio são pessoas, né? Mas eu gosto. Acho que seria nessa área. Apesar de que eu nunca parei para pensar, tá? Mas então não precisa muita resposta, né? É isso, é o que vem na mente. E lá naquela fase, assim, de escolha, por que contabilidade? Onde veio nascendo, assim, essa escolha de fazer uma faculdade nesse lugar de números e planilhas? Já existia isso na menina? Já existia, Gabi. Sabe por quê? Eu optei, na verdade, para fazer vestibular de economia. E acabou que não deu certo. Mas deu certo para matemática. E eu comecei cursando matemática. Sinceramente, eu não imaginava o que eu faria depois. Se eu iria lecionar, se eu iria levar para uma área mais técnica, né? Enfim, até na época eu me lembro que eu fiquei bem interessada para ciências atuariais, que era uma demanda de mercado e ainda é. Simplesmente cursei ali quase 2 anos de matemática, mas aí eu tive uma amiga que estava fazendo ciências contábeis e comecei a fazer uma cadeira com ela e me identifiquei mais, porque trabalhava também com a ideia de planejamento e gestão. E aí foi esse caminho que eu segui. Mas o curioso é que eu me formei em ciências contábeis, mas eu não sou uma contadora. Tem a não ser que de história.
Porque desde a minha formação em ciências contábeis... Tu não trabalhou como contadora? Não, eu já fui diretamente para o segmento financeiro, de fato. Sempre no financeiro. Levando para essa área e me especializando nessa área. Tem alguma coisa na sua infância, assim, que já parecia uma menina que já pensava em negociação, dinheiro? Já tinha um raciocínio assim na sua infância? Você lembra disso? Não? Porque sempre tem umas nesgas na nossa infância. Sim, eu ajudava, na verdade, meu pai nas finanças de casa, né? Ah, a que anotar. legal. Meu pai também é muito racional. Muito. Até recentemente a gente estava lembrando que foi ele que me ensinou a jogar dominó. E fazer a contagem. Porque ele sempre... tu tem que ter a técnica. É uma técnica do dominó. Tu tem que saber os números ali. Matemática. É matemática. Eu não sei, mas Eu também não sei. E aí, justamente... Então, essa percepção de já ter um raciocínio mais lógico e de já ver o resultado já é de bastante tempo. E a gente adora falar sobre isso aqui, o nosso Pode Brilhar. Como é que a Roseli cuida dela? Como é que tu faz esse brilho de dentro para fora? Como é que é o teu autocuidado? Então, Anaí, eu acho que também é aquela construção que a gente faz à medida que você vai ficando mais madura, né? Que você vai ganhando mais experiência. Hoje eu me preocupo muito com alimentação. Eu sou uma pessoa regrada em termos de atividade física. Você faz? Faço. O que você faz? Eu faço musculação. E agora, nesse último ano, estou me entregando também ao beach tênis. Uau, temos vários Já fãs temos aqui. o telefone, vamos fazer uma Oba! dupla. Você é alta, eu sou alta, vamos embora. Vamos jogar. Perfeito, só marcar. Já tem várias dicas. E também, até pelo fato de que não só pelo bem que faz, né? Não só para a tua autoestima, para o corpo. Você também consegue ter atividades que integram não só a tua família, com amigos. Então, tu une o útil ao agradável. Assim, eu tento sempre manter esse autocuidado até na área da saúde, enfim. Mas é claro que a gente tem os nossos ciclos. E os ciclos, às vezes, Sim. você está um pouco mais estressada. E até por uma questão também de trabalho, de estudo, enfim. Você não consegue ter aquela disciplina exata. Mas, pelo menos, nesses últimos anos, eu tenho me mantido bem regrada. Né? E hoje eu confesso que isso é bom, né? Porque quando a gente olha, vê lá uma foto de alguns anos atrás, eu falei, poxa, ainda bem que eu melhorei. Então, Pontos assim, para mim. então, tipo, tem muito a melhorar? Sempre temos, né? Mas Sempre. quando você avalia assim, ainda bem que eu melhorei, então... Então tu tá lidando bem com a idade, com o envelhecimento. Tô lidando bem. Eu tento, na verdade, Anaí, e aí essa percepção, ela veio também no período pós-pandemia e também depois que eu perdi minha mãe. Porque a gente começa a avaliar, porque assim, o que de fato é importante para você. E até se a Gabi for lembrar, eu coloquei esse fato na nossa conversa que nós tivemos sobre empoderamento financeiro feminino. Porque justamente a gente está hoje numa sociedade que ela é refém do imediato. E esse refém do imediato muitas vezes faz com que você pondere as suas escolhas não necessariamente dentro do que você imagina que é realmente importante para você. E aí você começa a ser mais crítica justamente ao que você quer para ti e ao que você está construindo de legado também, né? Então, dentro dessa razão, eu tenho buscado muito trazer esse equilíbrio de desapego. Porque hoje, se tu fores olhar, a gente ainda tem um tabu, por exemplo, com a morte. E isso me ficou muito evidente com relação a uma perda recente, né? Fazem um pouco mais de 3 anos que a minha mãe partiu. E está sendo muito doloroso. Então, como que eu posso lidar com isso? E até como que eu posso alertar as pessoas a começarem a pensar diferente? Então, aí tu começa a tentar dosar o teu tempo justamente onde você consegue desfrutar do que realmente é importante para ti. Do teu imediato, né? Então, você tá com a sua família, Eu sempre fui muito de família, né? Por isso que talvez um fato de eu não ter me mudado, não ter ficado distante. Mas, enfim, isso é caso para terapia, talvez. Mas, e aí, tu começa a despertar esse sentido que, poxa, eu acho que eu tenho que dar, sim, o presente é um presente e eu tenho que explorar ele. Eu tenho que, na verdade, utilizar meu tempo a um favor que amanhã eu não me arrependa, né? E dar importância ao que de fato é importante. Nossa, me conecto muito na tua fala. Minha mãe vai fazer 12 anos que a minha mãe faleceu, agora em novembro
Dia 24. Não estamos dia 24, né? Da manhã, 24. Amanhã, vai fazer 12 anos. E também foi um marco na minha vida a morte dela, porque me fez repensar isso tudo, sabe? Pra que isso? Não, isso não é prioridade na minha vida, eu vou lá pra agradar o outro. Não, isso aqui é o quê? Uma intervenção estética? Posso morrer numa sala cirúrgica? Né? Não, vou fazer exercício, vou cuidar da alimentação, vou ter tempo pra quem eu amo, pra quem me ama. E por que a gente tem que passar por uma porrada dessa pra gente... Então é ótimo que a gente consiga que outras pessoas não precisem passar pra ver isso, né? É tentar despertar essa atenção, na verdade, né, Anaí? E nos trabalhos de planejamento que a gente acompanha, e agora esse ano eu tenho atuado aí de maneira autônoma, né? Em algumas mentorias específicas. Olha. E aí eu estou trabalhando também com um perfil hoje de profissional muito diferente do que até então eu tenho o hábito de atuar, vamos dizer assim. Eu tenho colocado essas percepções, porque muitas vezes as escolhas financeiras são pensando no patrimônio. Eu quero dar isso para o meu filho, mas ao chegar a dar isso para o meu filho, eu estou quase 14 horas fora de casa. Eu chego, ele está dormindo. Eu saio, ele está dormindo. Nossa, eu penso muito nisso. Eu falo para meus filhos, eles vão herdar uma casinha. Não vou deixar império nenhum. Entende? E aí, por exemplo, poxa, eu tenho cases de endividamento, mas por quê? Porque está investindo na educação dos filhos lá fora. Ou aqui. Tudo bem, é necessário? É necessário. Mas será que precisa tanto? Será que não há uma estresse, outra né? Imagina forma? O estresse do cara endividado ou não. Exato. E até como que tu tá passando esse recado também pro teu filho. Pressão, né? Até porque hoje a gente muito mais educa pelo exemplo, pela atitude, do que tão somente pela fala, né, Anaí? Sim. Então, eu tento hoje despertar nas pessoas essa fase que eu tô trazendo para mim. De dar valor realmente ao que é importante. E é um outro cuidado que eu coloco aqui e que assim, às vezes a gente entra em algumas noias, né? Que aí também é caso de terapia. Você faz terapia? Então, esse é outro fato, mas vamos Porque é falar, autocuidado. né? Ah, tá. É autocuidado. Mas... eu me contradizendo, mas vamos já chegar lá, te respondo essa. Mas uma coisa que a gente tenta sempre... dar atenção e colocar ali um ponto, na verdade, que às vezes, cuidado, é que a gente também pode ficar com uma culpa. Porque, poxa, eu vou dar atenção para que precisa e que é importante, mas eu estou deixando o outro. Então, tudo tem um equilíbrio, né? E naquele olhar de que você precisa, sim, estar presente, você precisa dar atenção, mas não quer dizer que essa atenção você só vai conseguir se tiver bem financeiramente, ou se conseguir comprar aquilo, ou estiver naquele lugar, enfim. Então, eu tento trazer essas percepções hoje para o público que eu atendo. Quando tu me pergunta de terapia, eu coloco aqui que terapia é necessária. Num passado, muito passado, eu tive experiência de começar, por alguma razão, que na verdade não vem ao caso aqui, mas... que eu não consegui ter uma empatia. Né? Comum também. Isso é comum. E aquilo ali ficou muito marcado e hoje eu tenho uma dada reticência. Sim. E até talvez justamente pelo fato de que tu associa, não só pela tua racionalidade, mas tu também associa assim, poxa, mas legal, né? A pessoa quer me ajudar, mas... poxa, ela nem me conhece. Mas ela vai te conhecer. Eu sempre tento... Nossa, parece meu filho falando. Meu filho fala isso. Não, calma. Sabe, eu tento nunca ter uma verdade absoluta. Mas então estamos sem terapia também. Por enquanto. Ok. Mas sabe que é necessário. Sim. Isso eu reconheço. Eu falando que eu também não tô, entendeu? Eu também sei que é necessário, tô só falando. Mas eu reconheço só essa sua Gabi fala. Que faz terapia. No meu marido, que é do corporativo há quase 30 anos, assim. E ele é um cara também de planilha, de números, super analítico e crítico, né? Tem uma visão incrível, assim. E aí a gente falando sobre fazer terapia, e aí ele disse, mas eu não... Eu disse, cara, a gente tem que achar um terapeuta que dobre ele, que seja tão inteligente quanto, tão articulador aqui quanto, né? Pra rolar uma conexão. A gente achou, se depois quiser... É o mesmo do meu filho também, que também fala essas coisas. Que também fala essas coisas assim. Ótimo. Ele fala, mas por que ela vai cuidar de mim? Ela é paga pra cuidar de mim, mãe. Ela paga. Quando fala da doutora, ela é paga pra cuidar de mim. Ai,
Antônio. Mas é isso, é porque já tem um cérebro tão Racional e articulado, mas ele tá querendo me pegar, agora ele tá falando uma coisa pra me fazer, não sei o quê. E aí eu chamo uma pessoa que... Sim. E não, e assim, eu sou também daquelas que eu sempre avalio assim, mas será que é isso mesmo? Tá, eu vou pegar mais uma percepção ali pra ter certeza, sabe? Não é tipo assim, de cara. Então eu sou muito analítica nesse sentido, sabe? Sim. Mas eu defendo que sim, independente do que seja, todos nós precisamos de terapia. Cuidar da saúde Tem a linha mental. do orçamento da terapia. E não é luxo, é necessidade. É necessidade. Investimento. É investimento. É investimento. Puxando esse assunto do investimento, como eu falei no início, né, a gente trouxe aqui para o podcast para provocar essas mulheres por conta de você, a provocação que você fez, né? A gente sempre pergunta para os nossos convidados: você é só a gestora da casa ou você também consegue ser investidora? Até agora, só uma investidora. E aí eu queria que você contasse, compartilhasse pra gente, assim, por que pra gente, mulher, dentro desse raciocínio de família, né, da vida ali bombando, latente, por que a gente tem mais dificuldade de investir do que os homens, que às vezes conseguem fazer planejamentos para 10 anos, 15 anos com esse dinheiro? Primeiramente, Gabi, eu colocaria que isso é uma coisa cultural. Porque hoje, de fato, quando eu avalio, por exemplo, né, o perfil hoje que a gente atende, mais da metade ainda são homens. E justamente pelo fato de que, às vezes, nós, mulheres, até não só pelas nossas responsabilidades ou ao qual a gente é cobrado, isso não é a nossa prioridade no nosso dia a dia. E justamente por essa razão, a gente tem hoje um déficit muito grande em termos de... Quando eu olho um raio-x hoje do investidor brasileiro, de mulheres e homens que, de fato, investem. E aqui a gente não está falando de valor, a gente está falando de atitude diretamente. Porém, a gente está vindo numa crescente, e isso é bem positivo, olhando principalmente aí nessa escala, vamos colocar aí dos últimos 5 anos, que essa realidade ela está mudando. Porém, ainda mudando de maneira lenta, mas ela está mudando. A gente já começa a ter mais mulheres investidoras. Mas ainda assim, a mulher, não só pelo seu perfil, ela ainda é uma investidora altamente conservadora. Por uma razão ou outra, existem mulheres que já são mais ousadas, já buscam algo mais estruturado e muito mais até planejado, mas ainda são poucas. E acho que isso vem também muito de uma consequência. Aí a gente está falando não só das mulheres, mas da sociedade como um todo, de que nós, hoje, como sociedade brasileira, nós somos altamente carentes de educação financeira, de finanças pessoais. Não é à toa que a gente tem aí um endividamento, infelizmente, crescente, e ainda numa economia que te traz ali uma necessidade de você ponderar e cuidar cada vez mais, né, das escolhas financeiras que você faz, justamente porque você vive em ciclos econômicos intensos, né? E essa educação ela ainda não é fomentada de maneira, de fato, estruturada e sendo realmente respaldada, né, pelas próprias entidades hoje que a gente tem dentro do sistema financeiro. Existem já movimentos para mudar isso. A gente já teve o Ministério da Educação colocando isso na grade curricular, principalmente ali do ensino fundamental. Mas a gente ainda não tem profissionais suficientes para atuar dentro dessa estrutura. Então, é algo ainda que está tímido, mas tende a mudar. E aí é que entra também o papel não só das instituições financeiras, mas também dos profissionais e das entidades de mercado a promover cada vez mais o acesso a essa informação. E se a gente for entender, a gente tem bastante, hoje, conteúdo na internet acerca, mas ainda assim, a gente não tem... Difícil de entender. Difícil de entender, mas a gente ainda não tem o antes, né, Anaí? Que é o incentivo do que você precisa saber o que você faz com o seu dinheiro e que escolhas você está fazendo hoje para... justamente o que você quer plantar amanhã seja realmente condizente ao que você quer planejar. Então, a gente não tem esse antes. E quando vem esse remédio já vem porque simplesmente a gente está num alto endividamento. Eu não sei o que fazer.
Eu estou Sim. desesperado. Então, Sim. teria que... Não, e é cíclico, né? Se eu não aprendi, como é que eu vou ensinar para meus filhos, né? E exato. assim, tem que ir E- rápido, a gente tem que... Sim, e hoje, Anaí, quando a gente encontra hoje famílias que já trazem ali uma referência, né, dessas escolhas financeiras muito mais planejadas, é porque, de fato, no passado, muitas vezes a família Alguém até... faliu. Não, na Não? verdade, a família, de uma forma simples, limitada, mas já tinha ali um conceito de cuidado. Então, com atitudes e escolhas simples, passava esse Papel e esse caneta exemplo mesmo. Ah, que legal. para sua família, Mas- entendeu? Para os seus filhos. Até pouco Mas tempo também atrás... tem casos de experiência que Sim, sentiram na traumáticos, dor, né? e aí... Mas mudaram a aquilo sua- que a gente falava muito, assim, que as pessoas não podem falar de dinheiro, não pode falar quem é rico é do mal. Tinha uns tabus, né? né? Quem é rico é do mal, quem faz Existem, dinheiro. Ainda existem, existe, né? Existe. Ter muito dinheiro não é bom. A Atrai gente coisa falou ruim. alguma coisa, né? Falando, Não vamos entrar ali naquela lógica que é a lógica de rico. Porque isso vem também da nossa sociedade, né? Sim, sim. Não é à toa que hoje o dinheiro é justamente um dos tabus, né? É difícil de falar. Mas, ao mesmo tempo, também é porque... E isso é uma opinião que eu não estou falando de um lado técnico, é uma percepção minha. A gente tem hoje uma sociedade como um todo numa concentração de renda muito grande. E talvez por esse olhar... Da onde desigualdade. eu estou associando que a desigualdade que eu tenho hoje é porque ela é muito rica... É que dá essa sentido. destoa, entendeu? E aí é que também entra uma falta total de conhecimento, de educação e informação. E infelizmente, hoje a gente tem uma sociedade que está muito nesses meios, né? Não consegue ter um olhar de que o efeito de ter essa concentração, na verdade, são muitos outros. Não é porque eu estou tendo um empreendedor que, de um jeito ou de outro, ele está... conseguindo empreender, fazer seu negócio crescer e ele está gerando resultado para a sociedade, ele está gerando riqueza para a sociedade também. E não é ele, na verdade, o culpado. Não tem uma coisa a ver com a outra, né? Eu não poderia associar isso, mas é muito por conta também de falta de conhecimento e, infelizmente, isso é uma cultura. E uma questão cultural que eu lembro que você comentou na sua palestra, que me chamou a atenção, também tem um raciocínio, né? Que é o seguinte... Nós aqui, mulheres, sobra lá o dinheirinho do mês que eu sei que eu vou guardar. O que eu faço com esse guardar? Eu guardo num risco muito menor, muito mais conservador. Sim. Por quê? Eu sei que em dezembro tem o Natal, depois tem as férias das crianças, depois tem a matrícula da escola, depois tem o material, depois tem a férias do carnaval, depois tem o uniforme. Então, eu não penso grande para esse dinheiro, né? Eu não vou dizer, puta, legal, vou botar lá no rendimento de 15 que vai dar... Não, eu penso aqui, porque eu preciso resgatar esse dinheiro rápido, né? Então, é uma questão cultural também. A gente também está preocupada com o amanhã. Muito. E não com daqui a X anos, né? Sim. Aí é que também entra justamente que hoje a mulher, ela faz a gestão do lar, mas ela faz gestão do lar não financeira. E sim para as coisas funcionarem, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa. Governanta. Exatamente. E por essa razão, se associa que, de fato, ela pensa de maneira muito mais conservadora. Um dado também interessante que a gente tem hoje é que as mulheres que são investidoras e que se colocam numa estrutura de investimentos até mais moderada, arrojada, elas são mais assertivas do que os homens. Ah, por causa estudou mais? Na verdade, pelo fato de ter um comportamento diferente. O que significa isso, na verdade? Hoje, Anaí, quando a gente vai trabalhar a escala... O que você quer escolher hoje, né, para as suas reservas... Eu acredito na gerente. Sempre acredito nela. Sim, a gente tem ainda esse olhar... A ignorância financeira faz parte da minha vida. Não, mas ela está ali justamente para te dar esse apoio. Mas eu ainda liguei para ela e disse assim, ajudei a bater a tua meta, né? Aí toma cuidado. Eu falei para ela, ajudei a bater tua meta. Porque eu não sabia. Eu falei para ela assim, não, mas eu preciso desse dinheiro para pagar a escola à vista. Porque na minha cabeça, na minha gestão financeira, no que eu sei... Dá uma mensalidade a mais. Não tem. Ninguém vai me dar isso mais no banco. Ela não me contrariou. Então, eu deixar de pagar uma mensalidade, virar 12 em vez de 13,
vale a pena pra mim. Sim. Então, assim, eu não tenho esse acesso, assim, é uma coisa que eu acho que tô certa. Sim. Eu já sim. mandei ela trocar de banco. É, Ó, veja bem, viu, Anaí, ó. porque eu me sinto no escuro. Eu acho uma sacanagem eu estar no escuro, sabe? Sim. Anaí, na verdade, não é uma conta difícil de fazer e uma orientação, assim, tu tá certa. Tô? É dentro da tua percepção. É, da minha percepção. Porém, pra gente te dar mais dados técnicos ou te mostrar um racional em cima disso, embasando que realmente a escolha da Anaí foi assertiva. Se vale isso ou isso, Pagar à né? vista ou investir, né? A gente pode te mostrar como Números. Exato, em números. Te converter isso em resultados de números. O que, de fato, se torna mais interessante. Em geral, em linhas gerais, sim. Tá? Até porque você não só está conseguindo uma antecipação através desse desconto, ao mesmo tempo você também não vai ter o comprometimento da Mensal. tua liquidez mensal com aquele custo, o qual você já se planejou para o ano. E eu pensei mais uma coisa. Como eu tenho 3 filhos, eu sempre esqueço de pagar um. Daí eu pagava com multa. Então não vou mais pagar com multa. E tem mais esse... Então, Mas também tudo eu fiz sozinha. Também é um risco que Isso você entra, isso é assume. número, né? Sim. A Porque eu multa é sempre me número. esquecia. Dia 5, ai meu Deus. Não, mas isso também é um risco do Né? processo. Né? E Então que eu você resolvi tá pagar à evitando. vista. Você está considerando isso. Estou Perfeito. considerando isso. Mas veja que tudo ligado ao financeiro hoje não existe nenhum certo, nenhum errado. Por isso que eu falo que o dinheiro, a relação com o dinheiro hoje, ela é muito ligada ao comportamento. E quando eu falo hoje da mulher investidora, quando ela se propõe realmente a planejar e com algo diferenciado, que ela não vá depender só do conservador puro, ela vai ter um comportamento diferente nessa condição. Por isso que, em linhas gerais, ela consegue ter um resultado mais efetivo do que o próprio perfil investidor masculino nas mesmas estratégias. Porque, muitas vezes, no sentido de que tentando acertar, ele antecipa movimentos que não necessariamente precisavam acontecer naquele período. É como na ideia de que você se propôs a guardar determinado recurso para um horizonte de X tempo e só porque no meio do caminho alguma coisa diferente do que você havia planejado aconteceu e fez com que aquela reserva que você está vendo hoje diminuísse, mas você está vendo hoje, você tem que olhar lá para frente. Toda história. Ele se antecipa e realmente faz uma escolha, na verdade, de uma maneira tempestiva. E não, de fato, mais técnica. Por isso que a relação hoje com o dinheiro diretamente, ela permeia muito pela questão de comportamento. Sim, muito comportamento. Diretamente, Muito. diretamente. Essa convidada que veio aqui falou que mudou o mindset, que ela começou a entender o dinheiro, começou a investir, foi pelo comportamento. Ela disse, eu parei de ser uma pessoa consumidora de bolsa, sapato, que eu olhava e dizia, isso daqui na minha conta vai ser muito mais interessante, isso daqui no rendimento vai ser... E muda o comportamento. Direto. Eu acho lindo quando eu vou em palestra de mulheres assim, eu tô fazendo o dinheiro trabalhar por mim. Ah, eu também. Esse é o meu né? ideal. Porque Esse é o meu ideal. Agora eu tenho um tempo de Meta cuidar de dos vida. imóveis da família, entender que eu vendo esses 2 e compro aquele ali que tá rindo. Falei, gente, que sonho. O meu tá tudo ali parado, não é? Então, assim, eu tenho isso como meta, como sonho. Talvez seja mudando de banco, enfim, tendo uma gestora. Tu fala, é um projeto teu? Tu tens um projeto corporativo e tens um projeto de ajudar vida. mulheres a... Na verdade, eu sou planejadora financeira. E agora, de fato, eu estou começando a atuar nessa linha de uma profissional autônoma, ajudando no planejamento de famílias. Olha! E aí, de fato, a minha atuação hoje, não necessariamente olhando só para o público feminino, Tá. mas sim, são sempre projetos, né? Eu tenho atuado em perfis, na verdade, mais carentes. Entendi. Porque até recentemente eu estava conversando com um colega que também é planejador e esse tipo de serviço hoje, ele é oferecido na sociedade, mas ele é oferecido na sociedade elitizada. Total. Sim. É caro, né? É caro. É caro, é um investimento, Sim. não pode falar caro. Sim, mas não só por isso, Anaí. Mas pelo fato de que hoje quem busca esse profissional é quem de fato tem patrimônio. Sim. E aquela pessoa que, na verdade, está construindo o seu patrimônio. Entende? E que está numa outra fase. Perfeito. E eu não posso associar que hoje a educação financeira é só para quem não tem renda ou que tem uma pouca renda. Não. A educação financeira é para todos. Todos. Para todos. Independente hoje da sua profissão, independente hoje até do seu tipo de renda. Entende?
E até porque também corrobora com o que a gente está, sim, que a gente já traz de uma na verdade de uma ai, me fugiu a palavra agora, que a gente já traz isso na nossa história, né? É uma herança, na verdade, histórica. A falta de educação financeira, infelizmente. E o que a gente tem no mercado de oferta também, para quem está começando a construir um patrimônio, às vezes são ofertas muito leoninas, né? De empréstimo, que a pessoa vai se afundando cada vez mais, mas ela quer realizar aquele sonho, porque é um desejo, né? De dar para um filho, de ter uma condição melhor de vida. Sim. E aí, esse mercado leonino também vai ajudando a contracorrente, né? Sim, direto. Hoje, na verdade, se tu fores avaliar, Gabi, a melhor coisa que existe, o melhor negócio que tem hoje... Olha a dica. Veja bem. Eu vim para isso. Eu estava esperando essa olhar entrevista. aqui um pouco mais de ironia, mas... Ainda bem que eu paguei as 3 à vista. Imagina se ela dissesse que foi horrível o meu negócio. Foram 3 carros, né, gente? Hoje em dia, não é? É escola o ano inteiro. Não. E a gente está falando de que são 3 filhos. 3 filhos, 3. Então. Ela já fez a conta, ó. Ela é rápida. 3 anuidades. Viu? Vai. Mas Ela dar uma hoje dica. Ironicamente falando, tá? Não me entendam mal, mas hoje os melhores negócios que existem no Brasil é banqueiro e igreja. Né? Porque banqueiro tem um spread Difícil bancário, fazer uma dessas. Nossa. e igreja tem uma isenção total de impostos. Mas enfim, voltando à nossa... Mas Outra dica. Essa aí foi difícil para mim. Mas esse é o negócio. Esse é o negócio do Brasil. A gente corta essa. Mas a gente passou, de fato, Gabi, na década... Assim, o Brasil começou a fomentar o crédito diretamente a partir do Plano Real, onde a gente começou a ter um plano de metas de juros, de inflação, enfim, né? um plano de meta de inflação para ser controlada, né? Então, a partir de 94, isso mudou dentro da nossa estrutura, até porque a gente estava saindo de um ambiente que era hiperinflacionário, então não tinha como você ter acesso ao crédito fácil, nem tinha crédito, na verdade. E aí, principalmente ali, no final dos anos... Principalmente nos anos 2000, vamos dizer assim, a gente teve uma expansão de crédito muito grande. E isso foi concentrado. E essa concentração favoreceu que eu tenho ainda, né, um sistema financeiro concentrado na mão de grandes bandeiras e que o preço fica, na verdade, à mercê do que eles querem precificar. E aí, somado que você vai ter o acesso ao crédito de uma maneira mais fácil, independente de que você está utilizando e você não está fazendo aquela avaliação equilibrada dentro do teu orçamento, do custo, do impacto que você vai ter amanhã, a gente, de fato, tem uma receita, né? Tem um resultado muito ruim. Isso ainda está sendo trabalhado nas instituições financeiras. A gente já tem hoje, como um todo o mercado financeiro já tentando trabalhar a questão da educação financeira, da formação em finanças. Hoje, todas as instituições têm ali suas trilhas, seus conteúdos para trazer essa formação, mas ela conflita com a ideia de que eu quero te oferecer um crédito X a uma taxa tanto, entendeu? Mas, enfim, isso eu acho que é uma evolução ainda que o mercado... Nossa, a gente tem muito assunto para falar. Muito. Tinha um monte de pergunta para fazer agora, mas era quase pessoal. Amiga, mas aí já é na outra sessão, aí já é uma consultoria. Já tem que contratar. Tem que contratar, é outra história. A gente já pode fazer coisas. A gente já pode até fazer um calendáriozinho, se vocês quiserem. Total, já temos 2 clientes aqui. Perfeito. Gente, que papo incrível. Que a gente tinha Eu me senti certeza mais que ia ser. inteligente hoje, um pouquinho mais. A gente tinha certeza. Pela oportunidade. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Muito obrigada por você. A gente tá estar chegando aqui. ao fim, mas não chegou. Não chegou ao fim, não, é ela verdade. já tá se despedindo. Já tô me despedindo. Boa, Opa, amiga. Agora nós temos as perguntinhas que fazem o nosso fechamento. Quiz. O nosso quiz. O que pode? Na vida. Tudo. Desde que você saiba as consequências. O que não pode? Interferir na liberdade do outro. O que te brilha os olhos? Respeito. O que mais reluz em Floripa? Sol. Vida, vivacidade.
Liberdade. Um sonho brilhante. Tirar um período sabático na Itália. Uau! Gostei. Delícia. Gostei. Delicioso. Eu tenho uma Sonho de fome vida. agora. Agora sim. Agora sim. Muito obrigada. Prazer imenso. Muito obrigada, A gente meninas. se conectou em você desde o início, né? bom. E que a gente continue aí nessa caminhada. Vamos marcar o beach tennis também, inclusive. Isso, e vamos aprender mais, né? Pelo E amor de Deus. Vamos aprender mais. Perfeito. A gente fica por aqui nesse episódio agradecendo o H2 Podcast Studio, que acolhe a gente lindamente nessa temporada. A gente quer agradecer ao nosso estúdio Merger, a Fran e o Mauri, que vão editar isso aqui, que vai ficar maravilhoso. Fazer a nossa beleza no Instagram. É. E a gente fica por aqui. E no próximo episódio... Se inscreve, tem compartilha, isso. comenta, dá dica, né? Se inscreve no canal, compartilha, porque início de rede social é pouquinho, é difícil, o Instagram não entrega, o YouTube não entrega. Então vai lá, compartilha. Ajuda nós. Ajuda nós. Um beijo e até o próximo episódio.